Muito obrigado por se inscrever no canal. Curta e comente. E se gostar do nosso conteúdo, dê aquele like. Tirando do papel para trabalhos digitais. No vídeo de hoje, dando sequência na série do projeto da célula robotizada. Como visto, no atual escopo, alguns itens têm mudado progressivamente. Se notar, algumas coisas foram alteradas desde o primeiro escopo da fase de concepção. No decorrer do tempo, aprendemos boas maneiras de se conceber um projeto, na qual criei esta forma de projetar. Fica a dica para os desenvolvedores desse tipo de automação. No vídeo de hoje tenho poucas imagens para mostrar, pois o foco é um dos melhores assuntos desta série. Vamos falar sobre como fazemos para tirar a peça do papel. De maneira lógica, inicialmente se cria de forma fictícia um esboço preliminar, que pode ser chamado de iterativo, uma montagem virtual, com uma máquina, com seus acessórios, para se visualizar as possíveis operações de usinagem, que serão suportadas por um robô. Este plano macro, no qual serve para se orientar no projeto como um todo, daquilo que foi inicialmente pensado, depois é detalhado passo a passo, fazendo-se as correções. Dessa maneira, se utilizando da tecnologia virtual, de uma certa forma, fica mais rápido, e nos ajudará na criação dos novos componentes. Como tenho dito, é mais fácil quando se pode ver as coisas acontecendo de forma virtual. Da matéria-prima à usinagem, até a fase final de acabamento, montagem, armazenamento e despacho, todos os processos do produto, com muita clareza, pode ser visto na tela de um computador, tornando a manufatura mais fáceis de serem entendidos por todos envolvidos, na produção, na logística, na administração e no financeiro. Esse estudo começa com fatores requeridos para o desenvolvimento do processo de usinagem. São necessárias informações precisas, como o desenho da peça acabada, desenho de material da peça bruta, dados dos processos de fabricação anteriores e posteriores, a quantidade de peças a serem produzidas, por mês, por hora, tanto como a metrologia a ser empregada, entre outras recomendações para o processo, como as automações, etc. Então fazemos uma prévia da simulação virtual do processo de usinagem, objetivando a visualização de soluções práticas e execuíveis, denominado por nós, a sigla DMSS, é o estudo e simulação de manufatura digital. É um tema muito abrangente, sendo um dos principais objetivos a visualização virtual da produção, agrupados em um único arquivo, todos os fatores de recursos que serão necessários, envolvendo todos os aspectos técnicos e financeiros no planejamento do processo da usinagem. No caso desta peça, com o desenho da peça já em mãos, analisamos o material e suas propriedades. A sua geometria é definida em corpo fundido em alumínio. A primeira etapa, partimos para os estudos de tempo, que é o cálculo de capacidade produtiva. Em geral, fazemos os cálculos dos tempos, somando os tempos efetivos de corte das ferramentas, mais aqueles que costumamos chamar de tempo morto do processo. São os tempos de acionamento dos componentes de máquina, os tempos de acionamento da fixação e de manipulação na carga e descarga da peça, que vai ser usinada. Ou seja, são considerados tempos mortos todos os tempos que são previsíveis, em que por razão do processo, a máquina fica inativa. O tempo total de produção da peça resume na soma dos tempos de usinagem, o efetivo de corte, com os tempos mortos, que são os tempos previsíveis de inatividades da máquina. Por fim, estimamos a quantidade de peças que serão produzidas por hora na máquina. Também é determinante para a especificação da máquina, quanto à potência do fuso principal, para suportar tipos e tamanhos e quantidades de ferramentas de cortes, que serão necessárias para as etapas das operações de usinagem, que vão do desbaste ao acabamento, estabelecendo quais os tipos de elementos de fixação são necessárias para fixar a peça, tão como a quantidade e o custo dos acionamentos do dispositivo de fixação, que será agregado. Como visto, resumimos em um único arquivo, avaliando todos os fatores técnicos, os tempos de produção, como os recursos que serão necessários. Todas estas informações reunidas são determinantes, não só para a área técnica, mas também para a equipe comercial, que com esses dados poderá avaliar os custos da produção, podendo estimar o custo da peça final e fixar o preço por peça produzida, assegurando o payback, o retorno do capital investido. As informações adquiridas no estudo do processo também é responsável pela conversão de dados de projeto e instruções de trabalho. Com a determinação dos métodos, os recursos humanos têm a previsão dos postos de trabalho a serem preenchidos. Resumindo, o DMSS é mais que uma simulação virtual. É uma verdadeira ferramenta digital que pode reunir todos os dados necessários, que podem ser divididos em requisitos técnicos sobre a usinagem da peça, as especificações e custos dos integrantes do processo e lançar importantíssimas informações, abrangendo todos os setores da empresa.
Muito obrigado por assistir nossos vídeos. No próximo capítulo, daremos sequência no desenvolvimento da célula robotizada. Trataremos de um assunto dos mais importantes do processo de usinagem. Uma verdadeira aula da concepção do projeto de automação do dispositivo de fixação da peça, montado no quarto eixo Fanuc DDRT. Para não perderem o próximo episódio, se inscrevam no canal e não se esqueçam de acionar o sininho. Curta, comente, e se gostou do nosso conteúdo, dê aquele like.